Olá, Matheus. Obrigado, hein, Matheus. Fala, galera. Beleza? Bom, o trial de hoje é o Journal Club de hoje sobre esse trabalho que o chefe falou, o 65 Trial. Trial publicado aí no JAMA em fevereiro de 2020. Antes de começar a falar sobre o trial propriamente dito, eu queria trazer algumas evidências que tiveram um pouco antes desse trial e que incentivaram o grupo a realmente fazer esse trial. O gap ali na literatura para a gente fazer ele. O primeiro trabalho que eu trouxe para vocês, ele na verdade é uma corte retrospectiva de mais ou menos 111 pacientes. Foi publicado em 2005 no Intensive Care, e ele analisava as seguintes variáveis. Ele via os pacientes com choque séptico e analisava algumas variáveis hemodinâmicas, tanto da macro quanto microhemodinâmica, para entender exatamente como que esses pacientes se comportavam. Vamos dar uma olhada no que ele achou. O que ele achou foi bem interessante. Você vê que no gráfico aqui em cima, nas primeiras 6 horas, você vê que esses pacientes que morriam, em geral, mantinham uma PM um pouco mais baixa, ali batendo na casa dos 67. Ele analisou várias variáveis, tanto a PM por si só, como a área sobre a curva abaixo dessa PM, que também foi interessante. É esse primeiro gráfico aqui. Bom, o que ele analisou também? Após 48 horas, essa tendência da PM um pouco mais baixa permanecia. Os pacientes que morriam tendiam uma PM mais baixa, e ele tentou criar um certo cutoff para tudo isso, e nesse cutoff ele achou uma PM de 65 talvez fosse um preditor de mortalidade, assim como a saturação venosa central abaixo de 70%, isso nas primeiras 6 horas. Nas próximas 48 horas, a PVC, também algumas outras variáveis estavam relacionadas à mortalidade. Então, daí que já há um tempo a gente vem tentando achar um nível de PM dito seguro para a gente manter esses pacientes e tentar manter esse alvo de PM um pouco mais elevado. O trabalho que logo na sequência veio e também trouxe mais dúvidas, acho que na verdade, do que respostas, foi o Sepsis-PAN, também é um trabalho também bem interessante do João Itebu, o Dr. Guerin, também são dois caras aí muito bons, tanto em diz respeito à hemodinâmica quanto pacientes sépticos. E qual que foi a pergunta deles? Talvez eles achavam que talvez nessa época algumas evidências alguns trabalhos mais fisiológicos estavam mostrando que talvez o alvo um pouco mais alto de PAM fosse uma coisa boa. Pensando naquele desvio da curva da autorregulação, tanto autorregulação cerebral mais para a direita, que talvez esses pacientes se beneficiassem de uma PM um pouco mais alta. Qual que foi a pergunta desse trabalho? Dividi em 2 grupos, um alvo de PM um pouco mais alto, 80-85, contra uma PM de 65-70. Foi um trabalho francês, 29 UTIs francesas, quase 800 pacientes. E vamos tentar ver se esse alvo de PM um pouco mais alto reduziria a mortalidade. Aqui é só para mostrar que eles conseguiram diferenciar os grupos, mas não atingiram a meta que eles se propuseram, entre 65 e 70, que era o grupo com a PM mais permissiva. Eles chegaram ali a no máximo 70 e não chegou nem abaixo de 70, a média. E o grupo alto também ficou um pouco mais alto do que eles estavam esperando também. Então, mas eles conseguiram uma diferença entre os grupos. E o que eles acharam? Em relação ao desfecho primário de mortalidade, não houve diferença estatística, ou seja, se mantém a PM mais baixa ou a PM mais alta, não tinha diferença nesses pacientes sépticos. Só que ele achou algumas coisas interessantes. Nos pacientes que tinham uma hipertensão crônica, eles dobraram menos a creatinina e eles foram menos para a diálise. Ou seja, talvez a PAM mais alta nesses pacientes que já eram crônicos, hipertensos crônicos, talvez fosse uma coisa boa, alguma coisa de a gente talvez almejar. Porém, ele achou um evento adverso, que depois a gente vai ver nos próximos trabalhos, que se manteve, que são os eventos cardiovasculares. E o que ele achou nesse trabalho foi um aumento no grupo que objetivava uma PM um pouco mais alta, de um pouco mais de fibrilação atrial. Beleza. Aqui é só para mostrar a curva de Kaplan-Meier que não teve diferença de mortalidade entre os grupos. Pronto. Logo na sequência, esse trabalho do Sepsis-PAN foi feito em 2014. Em 2015, esse professor François, ele é o mesmo professor que vai ter feito também o 65 Trial, ele é um canadense. E ele tentou fazer esse trabalho, foi um trabalho piloto, chamado Ovulation, esse trabalho. A ideia dele era fazer um trabalho fisiológico antes de fazer o 65, talvez, para ver se existia alguma plausibilidade, se ele conseguia diferenciar os grupos também, assim como no Sepsis-PAN,
e tentou buscar ali alguma luz para ver se ele achava alguma diferença. Então, ele foi um estudo mais de plausibilidade, um estudo fase 2, estudo piloto. O que ele encontrou? Também tentou diferenciar uma PMI aí dita permissiva, entre 60 e 65, e contra uma PMI de 75 a 80. 11 UTIs do Canadá, poucos pacientes, 120 pacientes mais ou menos, e era mais para a gente testar essa plausibilidade de conseguir diferenciar esses grupos em alvo de PAMs diferentes. Aqui o gráfico de baixo mostra que ele realmente conseguiu diferenciar esses grupos. Ele dizia que era dito significativo se ele conseguisse manter uma PM diferente entre os grupos a partir de 5. Ele conseguiu manter nesse trabalho uma CPM um pouco mais diferente para conseguir depois fazer um trabalho maior. E o que ele achou foi um pouco diferente do que o sepsis-PAN. O que ele achou? Na verdade, ele percebeu que talvez em pacientes mais idosos, a PAM um pouco mais baixa talvez favorecesse esses pacientes. E foi uma coisa que, vendo em pacientes hipertensos, que era essa ideia do sepsis-PAN, ele não teve diferença. Você vê esse gráfico de cima, esse segundo gráfico de tabela, e o quarto, que é o que falou da hipertensão crônica e da idade. Isso gerou algumas coisas e gerou algumas ideias para eles pensarem como ele ia escrever o 65. Aqui é só para mostrar que ele também permanece com os mesmos efeitos colaterais que o sepsis-PAN. Então, esses pacientes que têm um alvo de PM mais alto, talvez uma exposição maior a drogas vasoativas, talvez tivessem maiores efeitos adversos cardiovasculares. Aqui ele viu mais arritmias cardíacas, um ataque supraventricular, mais arritmias. Assim, favorecendo também o sepsis-PAN, um achado igual nos dois trabalhos. Aí, logo na sequência, em 2017, veio esse trabalho que, na verdade, é uma meta-análise dos dois. Juntou os dois trabalhos, o Ovaleixo com o sepsis-PAN, para tentar ver realmente essa tendência, para onde que esses pacientes estavam indo, talvez qual era o melhor alvo de PAM. E o que ele achou foi interessante, que, novamente, pacientes crônicos, hipertensos crônicos, não houve diferença entre você manter uma PM mais alta ou uma PM mais baixa. Aqui ele encontrou um dado interessante, que esses pacientes expostos mais tempo à droga vasoativa, talvez se beneficiassem de uma PM um pouco mais baixa, ou seja, talvez a exposição à droga, não a PM, mas a exposição a agente vasoconstrictor, talvez esse sim seja um mal que a gente às vezes não percebe dentro da UTI. Aqui é só a curva de odds ratio que eles fizeram. Aqui você consegue ver, a curva cinza é um intervalo de confiança, e você vê que ele atravessa a linha do zero, ele fica um pouco abaixo, até no ponto mais alto ele fica abaixo de 1, então não teve significância estatística. Mas você vê uma tendência de um odds ratio dito acima, ou seja, um risco maior, um odds ratio que é um fator de risco, em pacientes acima de 60 anos que mantiveram uma pressão mais alta. Ou seja, corroborando o Ovalation, e aqui mostrando novamente que talvez esses pacientes mais idosos se beneficiem de uma PM um pouco mais permissiva. Daí que veio esse gap da literatura, de que talvez esses pacientes com choque distributivo, que tenham um aumento do débito cardíaco, não só a hipotensão é responsável pela hipoperfusão. Talvez, se a gente aumentar essa resistência desses vasos periféricos, talvez a gente até diminua, na verdade, a perfusão desses órgãos. E era esse gap que talvez o 65 Trial veio responder. De que talvez não só a PM por si só, mas a exposição a essas drogas talvez faça mal. Não ajude e talvez faça mal. Daí que eles desenharam, então, o 65, o trabalho, ele publicado, foi muito junto do Vitams, então acho que ele acabou ficando um pouco mais ofuscado, que o Vitams teve toda uma repercussão diferente, né? A gente já sabe. E, então, como é que foi? Ele foi publicado ali mais ou menos em fevereiro de 2020, no começo desse ano, e o desenho dele era para responder aquela pergunta que ficou sobre aquele gap da literatura. Como foi o desenho? Um trabalho multicêntrico, randomizado, aberto, pragmático, foi mais ou menos 65 UTIs do Reino Unido. Randomizaram os pacientes aí de 2017 a 2019, randomizaram de grupos de 1 para 1 e foram permutando esses pacientes em blocos de 4, 6 e 8. Qual que era a pergunta do trabalho, então? A pergunta essencial deles era saber se em pacientes acima de 65 anos, com hipotensão associada à vasodilatação, ou seja, um choque distributivo, de que talvez um alvo de PM mais permissivo, entre 60 e 65, poderia reduzir a mortalidade em comparação com um alvo dito usual, que era assim, dito a descrição do clínico que estivesse tomando conta do paciente. E o racional é aquele que a gente já falou, de que talvez esses agentes vasopressores por si só não tragam benefício para esses pacientes
e talvez até levem um malefício para esses pacientes. Então, assim, um pouco de quebra desse paradigma, um pouco de uma ideia nova que eles trouxeram é interessante, os achados deles. Bom, o pico do trabalho, qual que é? Então, quem que era a população? Pacientes acima de 65 anos, então, recebendo drogas vasopressoras por um choque distributivo. A intervenção era tentar reduzir a exposição a vasopressores através de um alvo de PM mais permissivo. Então, assim, interessante já nesse ponto. No trabalho, até os autores comentam que a ideia deles não era ver se o alvo era seguro, mas sim ver se a exposição à droga era um fator de risco. É interessante, eles tentam mudar um pouco da pergunta. Desculpa, continuando então. Bom, qual que era o grupo controle? Era pacientes com tratamento padrão, uso de droga padrão, a descrição dos médicos que estavam acompanhando, e o desfecho primário foi a mortalidade de 90 dias. Aqui eram os critérios de inclusão. Então, pacientes acima de 65 anos, como a gente falou, sobre tratando um choque dito distributivo, em uso de drogas vasoativas há pelo menos 6 horas, tinham que ter começado essas drogas vasoativas, aí até 0,1 micrograma quilo minuto, ter uma ressuscitação volêmica adequada. Eu já vou me adiantando aqui, eu trouxe uma tabela do suplemento só para ver como é que eles faziam essa ressuscitação, e você vê que os pacientes eram realmente bem ressuscitados. Então, uma média aí de 3 mil, mais ou menos, de volume que esses pacientes recebiam. Voltando aqui. Esses vasopressores tinham que ter pelo menos assim, uma perspectiva de uso de acima de 6 horas, usar mais assim, vasopressores por um certo tempo, e excluíam pacientes que estavam em choque, mas por um sangramento, um choque hemorrágico, ou teve uma falência de ventrículo direito ou esquerdo, que eles colocam, ou na vasoplegia pós-SEC. Excluíram pacientes também com TCE e TRM, que talvez seja um pool de pacientes em que a PM mais alta faça mais sentido, e pacientes com morte iminente ou que já foram previamente randomizados no 65. Já foi. Bom, os desfechos. Desfechos primários que eles analisaram primário, mortalidade 90 dias. Secundários, vários desfechos secundários, 2 me chamaram a atenção. O primeiro é um declínio cognitivo que eles analisaram desses pacientes em 90 dias e 1 ano, avaliado por esse IK Code, que é um score de cognitivo, claro, usado em vários trabalhos também, que vocês vão ler aí para frente. E a qualidade de vida desses pacientes em 90 dias e 1 ano também. Então, é uma coisa interessante que eles analisaram. Vamos lá ver. Como que eles fizeram o cálculo amostral? Então, eles tinham um banco de dados chamado Case Mix Program, que é um banco de dados britânico. Eles pegaram esse banco de dados e tentaram estimar a mortalidade desses pacientes com esse choque, acima de 65 anos, com esse choque distributivo, e viram que essa mortalidade no grupo controle giraria em torno de 35%. Objetivaram uma redução do risco relativo de 6%, ou seja, 29% no grupo permissivo. Eles toleravam uma perda de follow-up de até 2,5% dos pacientes, chegando no final, numa amostra de 2.600 pacientes, 1.300 por braço, para ter um poder estatístico de 90%, um alfa de 0,01. Eles fizeram uma análise interina durante o trabalho, e que tem essa penalização, que é por esse modelo de Peto High Byte aí que eu tentei dar uma lida, um modelo de penalização, se eu não me engano, professor. E o trabalho seguiu sem modificações. A análise estatística era bem complexa, ele fazia análise estatística para desfecho primário, secundário, para análise pós-hoc, análise de sensibilidade. Eu trouxe aqui mais os highlights aí da análise estatística. Então, de desfecho primário, ele usava o teste de dados de Fisher, para redução do risco relativo, ele apresentava com intervalo de confiança de 95%, sem ajuste para variáveis. Então, era cru o resultado. Uma análise secundária, ele fazia uma análise secundária dos desfechos primários. Então, uma análise aí nessa segunda análise, ele fazia um ajuste para as variáveis, para a idade, para sexo, para hipertensão. Fazia uma análise para o melhor e por pior cenário, e uma análise ajustada também para aderência ao protocolo. Para os desfechos secundários, ele analisou pelo teste T e o Wilcox test com uma regressão linear para os desfechos contínuos, então, por exemplo, duração do suporte respiratório, ou o teste de dados de Fisher e uma regressão logística para desfechos combinados, tipo mortalidade até a alta da UTI. E usavam o modelo de Cox, o desenho de Cox, para poder desenhar a curva de sobrevida de Kaplan-Meier. Bom, vamos para os resultados então, o que ele achou. Aqui é o flowchart do trabalho. Ele conseguiu chegar randomizou os 10 mil pacientes, critérios de inclusão, critérios de exclusão, a maioria dos pacientes foram excluídos, ou porque já eram TCE, ou tinham TRM, ou não preencheu esse critério, o uso de droga vasoativa não seria por mais de 6 horas, ou o paciente tinha uma morte iminente, fechou num total de 2.600 pacientes.
tiveram pouquíssimas perdas de follow-up, totalizando 2.463 pacientes, uma perda pequena de follow-up, analisando esse total de pacientes que a gente está vendo aí. Aqui é a tabela 1. Então, algumas coisas interessantes da tabela 1 para a gente ver se a gente consegue usar isso se essa população é comparável com a nossa. A única desbalanço entre os grupos realmente era desses pacientes, algum desses pacientes, o maior número desses pacientes no grupo usual já era independente para as atividades. Então, assim, mas um desfecho era bem pequeno esse desbalanço, 65 no grupo permissivo contra 69 no grupo usual. Talvez o único desbalanço assim que talvez eu tenha encontrado um pouco mais significativo. Da onde vêm esses pacientes? A maioria vinha da sala de emergência ou vinha do centro cirúrgico, mas também de uma cirurgia de emergência, parecido com o Marcelo e com o Leandro, nas pacientes clínicos mais agudos, e quase 50% desses pacientes, a maioria estava em choque séptico quando foram randomizados, nesse baseline. A PM média desses pacientes antes da randomização é entre 70, mais ou menos, e a maioria deles estavam em uso de droga vasoativa, a Nora, uma dose equivalente de Nora, acima de 0,1 micrograma quilo minuto. Beleza, logo depois da randomização, como é que ficou então? O vasopressor de escolha, em geral, era a Nora, mas eles têm o costume de usar bastante metaraminol também, então você vê que quase 30% dos pacientes também estavam usando de metaraminol. A dose total de droga vasoativa, que era uma coisa que eles queriam que fosse diferente, realmente foi diferente. Então, o grupo que era dito tratamento alvo usual usou menos droga vasoativa por menos tempo. Foi mais ou menos isso. A PM média, que ficou diferente entre os grupos, ficou entre 66, aqui na última aqui de baixo, entre 66 a PM média no grupo dito permissivo e a PM média ficou em 72. Então, talvez ficou uma dúvida na minha cabeça, será que esses caras conseguiram realmente deixar essa PM mais baixa? Então, eu trouxe a tabela também do suplemento, que olha o gráfico B, não olha o gráfico A. O gráfico B mostra a porcentagem de tempo que esses pacientes ficaram nesses alvos de PAM. A curva roxo e a curva azul claro é uma PM abaixo de 65. Então, você vê que no grupo permissivo, mais de 50% do tempo, eles ficaram com a PM abaixo de 65 e alguns momentos até abaixo de 60. Então, esses pacientes ficaram nesse alvo de 60, 65 por um bom tempo e conseguiram deixar esses pacientes nesse alvo. Aqui é só para mostrar também a tabela do suplemento mostrando essa diferença de PAM desses pacientes durante os 7 dias. Esse grupo vermelhinho é o grupo permissivo, o grupo mais cinza escuro é o grupo usual, e teve uma diferença na mediana que a gente pode ver. Os pacientes realmente ficaram com a PM mais baixa. Aqui é para mostrar também um pouco desse balanço hídrico e como é que ficou desses pacientes, o débito urinário também. Não teve grandes diferenças, tanto no balanço hídrico quanto no débito urinário. E aí, o que eles acharam? Desfecho primário, mortalidade de 90 dias, sem diferença estatística também. Aqui esse que eu dou essa circulada é que quando eles fizeram uma análise ajustada, conseguiu fazer um desfecho de 0,82, não atravessando a linha do 1. Talvez uma discussão também sobre o uso da análise ajustada para mostrar os resultados dos trabalhos. Um trabalho que faz isso, por exemplo, o Acuracis, que quando ele fez uma análise ajustada, ele conseguiu achar uma certa diferença de mortalidade entre os grupos. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar, às vezes, atentos. Como que ele usou essa análise ajustada, se ele já disse antes que ele ia usar a análise ajustada ou ele falou depois. E desfechos secundários, eu vou mostrar algumas coisas interessantes aqui. Aqui o Kaplan-Meier, que não teve diferença, mas não tocam as unidades, né? Então, abre logo bem precoce, assim, consegue abrir essa diferença e essas diferenças não se cruzam, mas sem significância estatística. Em questão dos desfechos secundários, quase todos iguais. Então, basicamente, não teve diferença nos desfechos secundários. Eu trouxe aqui 2 desfechos para a gente dar uma olhada para ver o que aconteceu. Aquele dos pacientes, da cognição desses pacientes, 90 dias e 1 ano. Você vê que parece que esses pacientes no grupo que permitiam uma PM um pouco mais baixa tiveram um melhor desempenho cognitivo em 1 ano. Isso é um P de 0,5. Depois a gente vai ver em que planos cognitivos e motores esses pacientes tiveram melhor ou pior desempenho. E desfechos que também a gente queria saber, né, algum desfecho adverso mais grave, não teve diferença entre os grupos também. O que eles chamam de evento adverso nesse trabalho? Os principais basicamente o que a gente vê nos pacientes mais graves. É mais disfunção renal
e aquela FA que o paciente abre quando ele está na UTI, ele piora um pouco, abre aquela FA, isso talvez mostre mais disfunção orgânica, piora clínica, do que realmente alguma coisa que a gente tem que correr atrás. Mas entre os grupos foi diferente, e realmente a renal e a cardiovascular talvez tenham sido os eventos adversos mais comuns. Em questão da qualidade de vida desses pacientes, não teve diferença, mas aqui eu só queria mostrar para vocês que esses pacientes que passam por um choque séptico, eles têm uma certa mobilidade, eles têm uma perda de cognição, mas nesse trabalho mostrou mais uma perda física. Você vê que em questão de mobilidade, se você somar as duas últimas ali de problemas sérios e extremos, está quase 15% dos pacientes que ficaram internados e tiveram choque séptico, acima de 65 anos, quase 15% tiveram alguma debilidade séria ou grave depois da internação. E quando esses pacientes voltaram para atividades usuais? 20%, como você vê, que não teve nenhum problema para voltar para a atividade usual, 20%. Que teve alguma dificuldade extrema ou severa, ser somada a quase 20%. Ou seja, o paciente que passa por uma internação, realmente ele tem alguma debilidade. Nesse trabalho mostrou que essa debilidade talvez seja um pouco mais voltada para a debilidade física. Mas também teve depressão, teve algumas outras no âmbito cognitivo também. Beleza. Análise, então, de subgrupo. O que ele conseguiu achar? Ele mostrou um sinal inverso do sepsis-PAN, mostrou que a PM dita permissiva, a PM mais baixa, foi melhor, ou seja, foi melhor em pacientes que tinham hipertensão prévia. Ou seja, mostrando um sinal inverso aí do sepsis-PAN. E talvez os pacientes até sépticos se beneficiaram, que era uma coisa que eles até achavam que não fosse encontrar, mas talvez pacientes até sépticos tiveram benefício dessa PM um pouco mais baixa. Aqui é o resumão, para vocês verem como é que foi feito o trabalho, tudo, e eu queria chamar a atenção para essa redução absoluta do risco de quase 3%. E chamar a atenção para algumas conclusões. De que, o que a gente faz, então, isso agora começa a opinião minha, e já acabou o trabalho já. O que a gente faz quando a gente vê um trabalho em que tem um desfecho negativo, dito negativo? Cara, às vezes a gente consegue tirar algumas conclusões desses trabalhos. Uma coisa interessante de observar é que, assim, um risco relativo, uma redução do risco... desculpa, é um risco absoluto, perdão. Isso, redução do risco absoluto, perdão. Redução do risco absoluto de 3% não é desprezível. E é uma terapia que a gente usa todos os dias. Então, exposição à droga vasoativa é uma coisa que todo dia os pacientes são expostos. E eu acho que, assim, minha opinião, é uma coisa que tem plausibilidade biológica, é um trabalho que talvez faltou um pouco de poder, eles quiseram talvez demais, diminuir mortalidade ou uma redução do risco absoluto de 6%, talvez foi um pouco demais. Mas com certeza merece um trabalho talvez maior, para a gente tentar achar essa redução, então, mas algumas coisas que a gente consegue tirar de lição, que pelo menos, se não é melhor, pelo menos é igual. Você manter, pelo menos essa conclusão vocês podem tirar que é igual, manter essa PM um pouco mais baixa. Nos pacientes idosos com choque distributivo. Então, as minhas conclusões são essas seguintes. Essa visão dicotomizada que às vezes a gente tem de, putz, não foi relativo, então o estudo é neutro, então eu não consigo tirar nada de conclusão. Às vezes a gente consegue tirar algumas coisas que acho que vale a pena ler o trabalho, ver como foi feito, ver como recrutou o grupo, ver se a gente consegue transferir para a nossa realidade. Uma coisa que vale a pena dar uma olhada. Uma coisa que eu achei interessante é que, por exemplo, a gente tem muita preocupação em sempre coloca lá, quando a gente vai fazer evolução, controle de enfermagem, ter que manter a PM acima de 65, mas a gente nunca coloca um controle para cima, né? Nunca coloca aí, se a PM estiver acima de 85, tira a nora. Às vezes, então, aquele paciente que está lá 78, 80 de média, a gente deixa a nora lá, talvez isso também esteja fazendo mal para esses pacientes. Então, acho que tanto como a gente tem que ter atenção para o alarme baixo, a gente tem que ter atenção para quando o alarme também está alto, sabe? Quando a PM também está um pouco mais alta e o paciente está em uso de droga. O alvo de PAM, eu não achei, assim, uma literatura incorporada para falar que a média tem que ser abaixo de 65, abaixo disso faz mal, acima disso faz bem. Não é uma coisa meio arbitrária, é uma evidência bem frágil essa PM65. E acho que muito mais que o número, como a gente vê todos os dias, é ver o paciente. Às vezes a PM está baixa, mas o cara está bem perfundido, está acordado, está conversando com você. Talvez esse número, a PM por si só, talvez seja mais um número do que realmente do que está acontecendo na macro, microhemodinâmica dos pacientes. Bom, é isso. Valeu, gente. Obrigado.
Bom, gente, comentários, perguntas aí para o Matheus. Fala, Matheusão. Fala, Vitão. Beleza, cara? Beleza. Primeiro, parabéns aí pela apresentação, cara. Muito boa. Eu sei que a gente tá sendo criticado por elogiar os outros, mas, enfim, não importa. Parabéns aí. E, cara, eu queria comentar um negócio. Não sei o que que você achou, assim, com relação à estatística mesmo. Que os caras usaram o teste exato de Fisher e, cara, achei assim, legal, mas achei curioso, porque assim, pelo que eu me lembro das aulinhas que a gente teve no passado, o teste de Fisher a gente usa mais para amostras pequenas, né? Eu achei a amostra deles bem grande, então eu achei que eles devem ter usado um computador poderoso para rodar isso daí, mas não sei se eu tô esquecendo alguma coisa. O que que você e o pessoal daí com você estão achando disso daí? Puta, Vitão. Também, cara, não sei dizer se foi adequado ou não. Eu lembro desse que também das aulinhas que a gente tem com o Pedro e com o Bruno, né? Acho que talvez o teste de dados difíceis seja para amostra menor, mas eu não sei se não é adequado usar o Fisher para uma amostras maiores. Eu não sei te dizer. Né? Acho que vou deixar para quem sabe responder. Ó, Vitor, isso é uma boa questão, tá? Na verdade, assim, quando você está medindo desfechos que são categóricos, né, os dois jeitos que você tem, quando você tem um ponto de tempo fixo, tá? Não um ponto de tempo variável. Quando você põe o tempo no meio, já muda um pouco o pensamento. Aí seria o Q quadrado ou o exato de Fisher. Na verdade, os dois, com amostras grandes, têm um comportamento muito parecido de achados. Simplesmente eles vão basear, são todos baseados na diferença entre um número observado e um número esperado numa tabela de contingência. A maior parte das vezes 2 por 2, só que você pode ter uma 3 por 2, 3 por 3, tanto isso não importa muito. Mas assim, então respondendo a sua pergunta, para uma amostra tão grande não vai fazer tanta diferença. Quando você tem um número de observações esperadas abaixo de 5, que numa amostra como essa que a gente está vendo, 2.600 pacientes, isso é muito pouco provável de acontecer. Estou falando de evento morte, tá? Talvez a gente ache alguma outra variável que possa ter uma expressão um pouco menor ali. Mas onde eu estava querendo chegar? Quando você fala de exigir do software ou exigir de quem está fazendo as contas na ponta do lápis, isso pode acontecer sim. Mas quando a tabela de contingência passa de 2 por 2, tá? Se tem uma 3 por 2, 3 por 5, aí assim, você vai precisar realmente de algum tempo para fazer isso. Mas, hoje em dia, com o R, as coisas são um pouco mais rápidas, tá? Então, resumindo, eu acho que o que eles fizeram está perfeitamente esperado, né? Desculpa, aceitável, é a melhor palavra. Legal, professor, obrigado. Só, e desculpa, eu acho que assim, isso que eles fizeram de fazer uma regressão logística e colocar como covariáveis outros pontos que podem ter influência no resultado final, isso é um negócio bem justo. Acho que é uma tendência de quase todos os grandes estudos que a gente está vendo. Isso sempre vem já no pré-desenho. Se você for pegar o desenho do estudo, isso já está contando lá. Você vai checar no NCT, já está lá. Deselegante é quando você diz que vai fazer e não faz. E a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o ELEM, de terapia substitutiva renal precoce, né? Inclusive tem a carta do Bruno no JAMA, e a resposta foi a mesma, não vamos fazer, ponto final. Desculpa falar sempre a mesma coisa, mas é o que acontece. E a gente, todo mundo confortável, deixar com as pressões, o senhor mais idoso, 60, de sepsis-PAN, como é que isso movimenta as ideias na cabeça de vocês? Professor, o Matheus, aqui é o Danilo. Parabéns pela apresentação, Matheus, realmente foi muito boa. E assim, eu não sei se você leu o Sepsis Pan com detalhes, assim, se vai conseguir responder a minha dúvida, mas assim, qual é a diferença da população do Sepsis Pan para o 65 Trial? Por que o resultado foi diferente de um estudo de outro? Será que é só a questão da idade mesmo? E o 65 pegou pacientes mais idosos?
Não sei se eu consigo detectar alguma outra diferença, assim. Outra diferença que me vem à cabeça agora também é o alvo de PAM. Foi bem... foi assim, a diferença da PAM nos dois grupos foi bem mais ampla no sepsis do que no 65 Trial, né? Então, assim, só tentando entender o porquê que os resultados podem ter sido diferentes nesses dois trabalhos. Boa, Danilão. O chefe já tá. A gente vai estar abriu aqui só a tabela 1 do Sepsis-Pan. Cara, eu não consegui me atentar a uma diferença muito gritante entre os grupos sem ser da idade, claro, né? Que no Sepsis-Pan eram pacientes em geral, mais jovens. Mas eu vou estar abrindo aqui e ver se vai colocar na tela aí pra gente dar uma discutida. Olha, Danilo, assim, vamos dar uma repassada. Caramba, derrubei alguma coisa aqui. Mas, assim, no geral, assim, essa pergunta é muito boa. Eu me recordo, vamos checar aqui, mas a idade média do sepsis-pan, acho que era 65 anos. São 10... É isso mesmo, né? Isso mesmo. Não, tá aqui. A idade era 65 anos, né? Já, assim, do ponto de vista biológico, tem uma quantidade bastante diferente de anos. A gravidade dos doentes aqui está no SAPS-2, lá no SAPS-3, relativamente parecida. A distribuição foi meio a meio, né? É um pouco... distribuição de gênero, desculpe. E assim, aqui tinha bastante gente com comorbidades, né? Bom, assim, como chegar a essa diferença? Acho que a idade, se realmente forem duas medidas diferentes, assim, dois efeitos diferentes em dois subgrupos, duas amostras diferentes, quer dizer, os mais jovens, os mais idosos, acho que existe uma plausibilidade biológica para essa diferença mesmo. É interessante que algumas coisas assim... o sepsis-pan é um estudo que é neutro. O grande achado dele foi, acho que, essa história da redução do número de pacientes que dobraram a creatinina e de que precisaram de terapia substitutiva. Isso realmente foi marcado ali. Só que acho que vocês perceberam... desculpa, o maior número de fibrilações atriais em quem usou um limiar de pressão arterial média um pouco mais alto. Mas, assim, outra coisa que é interessante e intrigante, acho que vocês repararam quando o Matheus mostrou para vocês na tabela de suplemento, que as arritmias, o número maior foi de arritmias ventriculares, número 1, que acho que até tem uma razão de ser, e número 2, o número de arritmias foi maior no grupo que trabalha com pressão menor, quer dizer, usando menos exposição ao vasopressor. Então, assim, os achados, eles são bem interessantes, né? Bem interessantes assim, eu acho que existe a plausibilidade biológica. E, ao que me parece, a idade, respondendo a sua pergunta objetivamente, acho que a idade foi a principal diferença, sim. Apesar de 65 anos, assim, um grupo relativamente jovem, né, perto do CIS que se faz aí. Galera, Só ver o que vocês acham também, que é uma coisa que me chamou a atenção. Essa redução do risco absoluto de 3%, tipo... Você acha que eu tô viajando muito? Que não tem nada a ver ou é um sinal para alguma coisa? Acho que o Danilo ia falar alguma coisa, ele parou. Se alguém ninguém se manifestar, eu vou escolher alguém aleatoriamente. Cara, deixa eu só comentar então. Eu acho assim, a mortalidade, digamos assim, é um desfecho muito absoluto, né? Então,
qualquer diferença de mortalidade, eu acho que ela é importante. Se você tem uma intervenção que é tão comum, que é tão, assim, do dia a dia de pacientes intensivos, e que pode reduzir a mortalidade, sei lá, que seja 1%, então ela vai ser relevante. Mas, assim, é um sinal de que talvez tenha essa redução de mortalidade na hipotensão, na PAM mais permissiva, mas o estudo ele não teve poder para demonstrar isso, a gente não sabe se foi uma coisa, um achado, assim, aleatório, né? Outra coisa que eu estava pensando aqui, chamando a atenção, o grupo no Sepsis-Pan que teve a PAM mais baixa foi uma PAM, igual você mostrou no teu gráfico ali, foi uma PAM em torno de 75 milímetros de mercúrio, né? Que corresponde ao grupo no 6-5 Trial que teve a PAM mais alta. Então, é uma coisa só para chamar atenção também. Porque aí no 6-5 Trial, o pessoal que teve a PAM mais alta foi em torno de 72 milímetros de mercúrio, né? Foi quem teve a PAM mais baixa lá no Sepsis-Pan. Não sei se isso significa alguma coisa. Ô, Matheusão, Diga, Vitão. eu tava pensando aqui, não sei se faz sentido. Assim, primeiro, eu acho que, assim, na minha opinião, sim, é relevante essa diferença de mortalidade, mesmo que pro trabalho não tenha sido estatístico, por tudo que você falou, de ser uma intervenção frequente, pelo que o Danilo falou, de ser um desfecho bem robusto, mas eu tava pensando outra coisa. Será que, assim, a gente, quem sabe, esteja vendo o futuro, que em vez da gente começar a testar alvos de PAM, a gente focaria em dose de vasopressor para assim, variáveis um pouco mais funcionais, tipo algum parâmetro de perfusão periférica, porque assim, é o que você falou, parece que é meio arbitrário esses valores de PA, né? Então, não sei se não valeria a pena mais focar em algo mais funcional. Eu sei que deve ter limitações na hora de executar o trabalho, mas parece que faz mais sentido, né? O que que você acha? Cara, Vitão, pra mim, total sentido, cara. Uma coisa que eu tava lendo, achei interessante também, é tipo, uma coisa que a gente vê pouco é tipo curva de PAI, sabe? Às vezes como que a área da curva da PAI, às vezes diz mais do que realmente o número que a gente tá vendo lá também, tá ligado? E é uma coisa que eu comecei a ler que, cara, é Journal Club. Eu dei só, bati por cima, assim, não consegui me aprofundar. Mas tem alguns trabalhos também fisiológicos, até um do Joanny Vansan, que ele analisa essas coisas. Ele vê, tipo, a área sobre a curva da PAI e não o nível. E vê, tipo, qual que é o desfecho desses pacientes com a curva, a área da curva da PAI maior ou não. Acho que realmente o PM é muito estático, né? Parâmetro estático, acho que nunca dá para generalizar, velho. Não sei não. Não sei o que o professor acha aí também. A gente, assim, só lembrar que acho que essa pergunta, a colocação da Nili foi muito boa, depois eu queria voltar lá um pouquinho, e a sua pergunta também é bem interessante, viu, Vitor? Acho que assim, acho que quando a gente vai pensar do ponto de vista funcional, acho que a primeira coisa a gente pensar, hemodinâmica é tudo. Hemodinâmica é realmente responsável por toda a disfunção celular que a gente vê aí nos doentes que se apresentam para nós, seja lá qual for a causa, mas já com o síndrome da disfunção de múltiplos órgãos do sistema. Essa é a primeira coisa para ter na cabeça. A segunda, então vamos focar na hemodinâmica. Na hemodinâmica a gente sempre fala, vamos pensar no acoplamento ventrículo arterial, que eu acho que é uma coisa bárbara do ponto de vista fisiológico, né? Se você for para pensar o que isso significa. Mas, talvez o mais importante seja o acoplamento entre a pressão arterial e a microperfusão. Quer dizer, o que um tem a ver com o outro ali. A gente pensar assim, quanto maior a PM, maior a perfusão, é uma forma muito simplista da gente resumir esse acoplamento. Tanto que a gente já tem aí os dados de perfusão pelo SDF atual, né, antigo OPS,
de que a PAM, ela tem até a ver com a perfusão, mas existe uma correlação que não é muito forte, não. Então, tem doente que está muito bem perfundido, mas mais hipotenso, tem doente que está muito mal perfundido e mais hipertenso. É interessante a gente perceber no dia a dia, às vezes você tem um doente lá que está com moto de cabo a rabo e está normotenso sem vasopressor. Isso acontece. Não vou dizer que é a coisa mais frequente, da face da Terra. Né? Então, assim, qual que é o real papel da hemodinâmica em tudo isso? Se ele é causa, é consequência, ou é só está mostrando para a gente que o doente não está indo bem, mas não é a causa daquilo. Aquele raciocínio de que você tem lá um paciente mais idoso, está com 60 de PAM, mas está acordado, conversando, você vai examinar o enchimento capilar dele rápido. Diurese habitualmente não é uma boa variável de monitorização tão precisa, mas se o dente está urinando bem, já é uma coisa que fala contra a gente fazer alguma intervenção. Acho que assim, seguir esse raciocínio me parece bastante viável nessa situação, né? Desculpa, só emendar, falar um negócio em relação ao que o Danilo comentou, que eu acho que é bem interessante. Acho que assim, a tendência acho que dentro dos doentes críticos é cada vez mais procurar riscos absolutos de diferença de risco absoluto de mortalidade menores, né? Eu acho que isso é uma tendência mesmo. Que cada vez mais, acho que cuidando bem do doente, qualquer intervenção que a gente faça vai ter pouco impacto, né? Se a gente tem uma enfermagem excepcional, assim, a UTI vai ser muito boa, independente do que a gente faça. Mas, assim, então a tendência de procurar essas diferenças de risco absoluto um pouco menores, ela existe. E, assim, concordo com vocês, 1%, 2%, 3%, vai que nem o CRASH 3, assim, são bárbaros para a gente procurar. Mas a gente tem que parar e pensar o seguinte, quantos doentes eu preciso tratar para ter um beneficiado? Né? Acho que a primeira pergunta que vem é o seguinte, e a segunda questão depois dessa que eu fiz é, quantos doentes eu preciso fazer isso para causar um prejuízo? Por exemplo, noradrenalina, se a gente for seguir o raciocínio até então do sepsis-PAN. Acho que, se não me engano, era em torno de 20, 22 pacientes tratados para diminuir uma diálise, enquanto de 20, 25 pacientes para conseguir uma FA. Tem que pôr isso na balança, o tal de você pesar o NNT e o NNH. Mas, assim, acho que cada vez mais a gente tem que pensar nisso, né? Assim, se não for uma intervenção, por exemplo, que gera custo, você tem que tratar 200 pacientes para ter um beneficiado, assim, dependendo da situação do país, da instituição, talvez não seja o melhor caminho daí. E aí, sim, a segunda parte do que o Danilo falou, eu achei bem interessante também, que, assim, realmente, a pressão do grupo liberal, do grupo sepsis, do sepsis-PAN, eles foram, acho que, foi 75, né? E aquela história de, mas será que se deixar mais alto isso talvez não tivesse maior impacto na insuficiência renal em relação ao 65? Perfeito. Agora vamos pensar o seguinte, o 65 ele tem uma característica interessante, eu não me lembro do número exato ali, precisa ver, mas em torno de 24% dos pacientes precisaram de terapia substitutiva renal nos dois grupos. Já no sepsis-PAN, isso foi, acho que em torno de 34, 35. Quer dizer, mesmo se a gente for olhar por esse prisma, num estudo que trabalhou com mais PAM, mais alta, eles precisaram dialisar mais ainda, né? Aí começa a vir outras coisas na cabeça, né? Se tudo isso for real, se tudo isso for plausível, será que culturalmente, do ponto de vista comportamental, a gente está medindo aqui franceses versus britânicos? Será que, sei lá, os franceses mais jovens não têm, os hipertensos não são um pouco pior controlados que os mais idosos? Ou será que os mais idosos britânicos? Ou será que todos os idosos já têm um remodelamento vascular que permite que você suba e baixe a pressão sem grandes déficits de perfusão? Acho que entram outras coisas aí no meio. Tá? É só colocação em cima dessas duas coisas desses dois pontos, um pouco mais pontos aí que o Vitor e o Danilo colocaram por último. O Matheus está comentando do formato da curva da pele invasiva. O formato da curva da pele invasiva, ele traz informações fantásticas para a gente, né? Não traz só o número da maior pressão, o número da menor pressão e o número da pressão média.
O formato, ele diz muito para a gente do quão a aorta é complacente para receber o volume sistólico e manter o acoplamento ventricular-arterial. Lembrando que o acoplamento ventricular-arterial, do ponto de vista fisiológico, o que ele faz? Ele serve para uma coisa. Durante a diástole do coração, ele armazenou a energia da sístole para manter a perfusão durante a diástole. Quer dizer, o acoplamento ventricular-arterial visa manter o fluxo contínuo tissular. Tá? Então, aquela aorta que é distensível, complacente, recebe uma quantidade de sangue grande durante o volume sistólico, durante a sístole. Na diástole, ela é capaz de manter uma elastância razoável e perfundir a periferia. É aquele dente que tem o formato da perna invasiva, que você vê que a área embaixo da curva é enorme. Esse é o acoplamento ideal. Mas qual que é o real impacto disso na evolução dos dentes? Não sei. O fato é que aquele dente que só tem quase zero de área embaixo da curva, ou o volume sistólico dele é baixo, ou a aorta é muito dura. É um dente muito grave. Ponto. Isso é causa ou é consequência? Não sei. Já entrou aquela história de usar beta-bloqueador nessa circunstância, né, do Marvin Singer. Na verdade, ele é o senior author, mas quem fez foi o Andrea Morelli, né, o italiano. Sim, ele diminuiu a mortalidade de 90% para em torno de 80% num grupo muito grave de pacientes. Agora, qual o real papel do esmolol nisso, não sabemos, mas que ele usou beta-bloqueador, ele usou, com a ideia de baixar a frequência, com isso aumentar o volume sistólico, com isso otimizar o armazenamento de energia da aorta durante a sístole ventricular. Essa é a proposta dele. Mas assim, qual o real papel disso, não sei, mas a gente tem que ter na cabeça que são perguntas aí que vão, quem sabe um dia surgir alguns dados a mais para a gente se localizar mais, se isso for possível. Bom, gente, quem gostaria aí de falar alguma coisa resumida do que o 65 acrescenta para nós no dia a dia e na nossa atualidade com o Covid-19? Vocês veem alguma aplicabilidade? Professor, eu não sei se eu estou sendo muito superficial, mas na minha impressão, acho que com relação ao cuidado do doente à beira-leito em qualquer época, eu acho que ele é mais um trabalho que, que meio que distancia a gente um pouco dessas metas fixas, né, de PM de 65, antigamente saturação venosa central de 70%, e foca talvez mais em outras variáveis, né? E, sei lá, eu acho que na circunstância atual, eu acho que reforça outras coisas que a gente meio que tem visto daquela máxima, né, de que menos é mais e que talvez muita intervenção pode, quem sabe, fazer mal para os doentes. Não sei, foi a minha impressão. Perfeito, Vitor. Acho que eu concordo com você. Eu só fecharia tudo isso assim, não só não, né? Eu fecharia tudo isso com esse raciocínio que você expôs, lembrando que assim, boa parte dos nossos doentes, os mais graves pelo menos, são mais idosos e, em boa parte deles, hipertensos, né? Eu acho que o 65 atingiu aí meio em cheio a maior parte dos pacientes que a gente está cuidando aí nos últimos tempos. Bom, gente, alguém tem mais algum comentário? Então, obrigado aí, Matheus, pela apresentação. Obrigado a todos vocês aí pela participação e vamos almoçar, gente. Tchau, até amanhã.